Nos últimos vídeos, a gente estudou bastante oscilações harmônicas, vimos efeitos de amortecimento, e a partir desse vídeo, nós vamos começar a estudar o efeito de forças externas sobre o oscilador harmônico. Uma breve introdução / revisão, a gente viu que se a gente tem um pequeno desvio de um equilíbrio estável, então, de maneira que a força restauradora seja linear em x, proporcional ao deslocamento, e na presença de um arrasto linear, então proporcional à velocidade, né, a gente tem que a equação de movimento assume essa forma, tá? Onde esse lado direito aqui representa uma força externa qualquer que eu aplico no meu problema, que dependa apenas do tempo. Em várias situações se encaixam realmente nesse contexto. Essa equação é uma equação extremamente importante para a física, ela vai aparecer em vários cursos, em vários contextos diferentes. Só para motivar, eu vou dar 2 exemplos aqui, curtos. Então, primeiro, quer dizer, um dos efeitos mais interessantes que está já aqui dentro, dependendo do F que você escolha, é o efeito de ressonância, que a gente às vezes bate aqui num diapasão e observa que um outro que está lá longe começa a vibrar. Então você transfere essa vibração e a ideia é que o som que esse cara daqui cria vai fazer uma força externa nesse diapasão que vai excitar ele. Então o fenômeno da ressonância é um dos mais importantes, a gente não vai ver ele ainda nesse vídeo, mas daqui a alguns vídeos a gente vai discutir isso em detalhe. Um outro caso muito interessante, imagina que tenha um campo elétrico chegando na matéria, e aí a matéria, imagina que seja um dielétrico, você tem que o elétron está preso ao núcleo, e aí por uma força elétrica, mas para pequenos desvios do equilíbrio, você vai poder fazer uma descrição de massa-mola, e se esse campo tiver um comprimento de onda muito maior, né, que o tamanho da molécula, como em zilhões de casos isso ocorre, quer dizer, a luz visível mesmo, ela satisfaz essa condição, você pode então considerar que o campo é constante, é uniforme ao longo de toda a extensão aqui de várias moléculas, e aí você pode considerar que o efeito do campo elétrico é uma força que depende exclusivamente do tempo. Você pode usar isso para fazer um primeiro modelo microscópico, chamado dispersão de Lorentz, né, modelo de Lorentz, permite você calcular o índice de refração como função da frequência do campo que você está jogando, ou seja, como que o material responde a diferentes frequências. E a gente até já no ensino médio vê que o fato de você ter dispersão faz com que você tenha, por exemplo, o prisma, né, que você joga luz, aí a refração, o índice de refração é diferente para cada frequência, e aí abre aqui no arco-íris bonito e tal. Então, conhecer o N de ômega faz você poder explicar zilhões de efeitos cotidianos de ótica super interessantes. E a primeira teoria assim, microscópica para esse N de ômega foi exatamente essa equação. Vocês vão ver lá no curso de elétron. Então, e tem vários outros exemplos, mas realmente eu vou ficar com esses 2, tá? E só para mostrar que essa equação ela aparece em muito mais contexto do que apenas um bloco preso por uma mola. Embora o bloco preso por uma mola, como a gente disse nos vídeos passados, é um exemplo modelar. Tenham esse exemplo em mente, porque é um exemplo mais simples para você ver a física que está contida nessa equação, e que, de fato, vai ser uma física que vocês vão usar muito na física. Ficou meio redundante essa frase. Bem, começando, vamos buscar, então, a solução geral para a equação que a gente está interessado. E aí, o interessante é que tem um teorema na matemática, que vocês devem ter estudado, mas eu vou reapresentar aqui, é que se você tem uma equação inhomogênea, né, então essa força aqui é um termo inhomogêneo, a solução geral dessa equação pode ser escrita da seguinte forma: ela é a solução homogênea, que você descobre resolvendo essa equação botando uma força nula, fingindo que não tem força nenhuma. Então, o homogêneo, nesse caso, vai satisfazer uma equação do tipo mx dois pontos homogêneo mais bx homogêneo ponto, tá? Mais a força restauradora. Isso daqui você vai impor que é igual a zero. E isso a gente sabe resolver. Isso aqui é o problema geral do oscilador harmônico amortecido. A gente sabe que a solução é essa. Se você conhece a solução geral da equação, basta você encontrar uma solução particular qualquer. Você não fica em termos de nenhuma constante geral, nem nada. Só uma solução, acha uma solução dessa equação com F, e aí a solução geral ela é dessa forma, tá? Então aqui a gente está usando diretamente o fato de que essa equação é linear. Então se você substituir essa soma aqui, você vai ver que a parte homogênea
vai dar zero, e a parte particular, por hipótese, né, ela satisfaz essa equação. Então, você vai ver que o x completo, se você jogar o x completo nessa equação, você vai ver que ele satisfaz a equação diferencial ordinária. E aí você tem uma solução em termos de duas constantes a serem determinadas, e, portanto, pelo teorema geral da equação diferencial, você tem a solução geral da equação com a força. Tá? Então, só enfatizando, ou seja, toda a mágica é descobrir uma solução particular, uma única. E aí, se você souber resolver a homogênea, você tem a solução completa. Tá? E aí, uma coisa importantíssima para destacar, e depois a gente vai voltar nisso, é que essas condições iniciais, para descobrir o C1 e o C2, você tem que impor as condições iniciais na solução completa. Então, imagina que você sabe que o x inicial, né, o x no instante zero, é igual a zero, por exemplo, um exemplo particular. Você não pode chegar aqui e descobrir o C1 e C2 botando t igual a zero e impondo que isso aqui seja zero, porque isso aqui, em geral, não vai ser zero. A condição inicial tem que ser imposta sobre a função completa. Então, você acha a solução da homogênea, depois você acha a solução da particular, e aí sim, aí você impõe as condições iniciais. Mas o fato é que, de novo, determinismo newtoniano está aqui. Se você conhece posição inicial e velocidade inicial, você descobre quem é o C1, você descobre quem é o C2. Tá ok? E aí o lance é o seguinte, essa equação que a gente está resolvendo, se você tem tempos longos, a solução homogênea ela tem que ir para zero, porque a solução homogênea a gente obtém fazendo isso aqui ser zero. E aí você fica com um problema amortecido. A gente viu o que é tempo longo, tem duas escalas aqui importantes, né? 1 sobre gama e o gama sobre ômega zero ao quadrado, né? Tá? Então, se o tempo for maior do que muito maior do que essas duas escalas aqui, peço para os detalhes vocês verem nos vídeos anteriores de oscilações amortecidas, mas se o tempo é muito maior que essas duas escalas aqui, você garante que a solução da homogênea foi para zero já. E aí você vê que para longos tempos só sobra a solução particular, tá? E aí isso significa o seguinte, que o sistema perde a memória das condições iniciais. Porque lembra que as constantes arbitrárias, o C1 e o C2, elas moram aqui dentro. E aí elas é que vão depender de quem é o x0 e o v0. Então, se você bota um tempo muito longo, a ideia é que o seu sistema ele perde a memória das condições iniciais. Esse é um primeiro aspecto super fundamental e importante de oscilações forçadas. Eu não estou nem dizendo quem é o f de t, mas eu estou dizendo o seguinte, se você espera um tempo longo o suficiente, você vai ter um movimento que é determinado unicamente pelo f de t. Ele vai, tipo assim, qualquer que seja a condição inicial que você coloca, ele vai convergir para isso. O que quer dizer é que condições iniciais um pouco diferentes, elas vão se tornando cada vez, ela vai produzindo um movimento que no início é bem diferente, mas que aos pouquinhos vai ficando cada vez mais degenerado, né? De maneira que para tempos longos, realmente, o que determina o movimento é a força externa. Como a gente conhece a solução homogênea para essa equação, o nosso problema central vai ser determinar soluções particulares para ela. E a gente vai ver que a gente sempre consegue reduzir a solução dessa equação a quadraturas, tá? Como a gente fez em vídeos anteriores, para qualquer f de t. A gente vai mostrar isso. E isso é possível por causa da linearidade dessa equação. Essa é a palavra-chave que vai facilitar a nossa vida. Que a ideia é que se o x1 de t for solução para uma certa força externa F1, tá? E se x2 for solução para uma força externa F2, a linearidade garante que essa soma vai ser solução para uma força F1 mais F2 de t. Então, a gente vai mostrar em mais detalhe, mas essa é a palavra-chave. Então, se eu posso pegar um f de t qualquer, se eu puder escrever ele como uma soma de funções mais simples que eu saiba resolver, tá feito, porque aí eu vou saber resolver o caso geral por causa da linearidade. Ou seja, note que então o que a gente está buscando aqui é uma base para funções. É isso que a gente vai buscar. Uma breve revisão, a gente sabe quando a gente tem vetores, por exemplo, lá de física 1, que moram aqui no espaço tridimensional, a gente sabe que a gente pode escolher 3 vetores de base, I, J, K, por exemplo, né, como está aqui na figura, e qualquer vetor vai poder ser escrito como uma combinação linear desses vetores da base. A ideia é fazer isso para funções. Mas o princípio é o mesmo. Eu quero escolher certas funções simples que permitam que eu escreva qualquer função
como uma combinação delas. Essa é a ideia de procurar uma base para funções. E vocês já fizeram isso em alguns casos, só que só já chamar a atenção que... bom, primeiro uma intuição, quer dizer, o espaço das funções é um espaço vetorial também, do ponto de vista puramente de álgebra linear, né? E por isso que isso tudo é possível. Mas, em segundo lugar, que você precisou de 3 vetores da base na física 1, porque você estava no espaço de dimensão 3. As funções moram no espaço de dimensão infinita, né? Então você vai precisar de infinitos vetores da base. Aqui, infinitas funções de base. Mas uma vez que a gente conheça elas, daqui a pouco a gente vai discutir melhor exemplos de base de função, mas quando a gente conhece essas funções, que a gente vai justamente buscar que sejam funções simples, a gente vai procurar resolver a equação diferencial para cada elemento da base. Se você souber resolver para cada elemento da base, você sabe que uma função genérica é uma combinação linear dos elementos da base. A equação é linear, pronto, você tem a solução. No caso geral, para qualquer f de t. Essa é a ideia geral. A gente vai procurar aplicar ela para bases que sejam interessantes para a gente. A questão é qual base escolher. Só para fazer uma breve revisão, vocês já viram bases de funções. Por exemplo, quando você pensa na expansão em Taylor, né? Você está usando como base funções polinomiais. Aqui tem esse gifzinho que você vai vendo que quanto mais termos você vai mantendo na série, mais precisamente você descreve a função. Então, quer dizer, polinômios podem ser usados como base. Não são uma base boa para estudar oscilações harmônicas forçadas, tá? Primeiro, nota que, quer dizer, a força externa aqui, você vê que os elementos da base, elas vão ficando cada vez maiores quando o tempo passa, né? E muitas vezes a gente está interessado em estudar osciladores, como que eles respondem a forças que também oscilam, por sua vez. E aí escrever um seno em Taylor, em geral você precisa de segurar muitos termos da base, não é realmente uma escolha conveniente, tá? A gente vai ver outras, mas é só para já mostrar que tem esse exemplo, é um exemplo que aparece já com frequência em outros cursos. A ideia é sempre essa, buscar funções simples em termos das quais eu posso escrever qualquer função. Onde qualquer aí, eu não estou entrando nos detalhes todos matemáticos, essa função tem que satisfazer certas condições, mas as funções que a gente vai estar interessado aqui satisfazem. Depois que a gente tiver curiosidade, leva lá para o nosso encontro e a gente pormenoriza um pouco o debate matemático envolvido. Uma base que vai ser muito útil para a gente, ela é útil, quer dizer, quando você tem um f de t que é periódico, que são as chamadas séries de Fourier, que vocês devem ter estudado nos cursos de métodos matemáticos. Então, a ideia é que se essa função é periódica, ela tem um período t grande, tá? Eu posso escrever essa função como uma combinação de senos e cossenos, em que os argumentos desses senos e cossenos oscilam com frequências, né, que são múltiplas aqui da frequência original da força, que é 2π sobre o período dela, né? E aí você demonstra no teorema matemático importante, né, das séries de Fourier, que qualquer função periódica com um período t grande pode ser escrito por essa combinação daqui. E de fato, só antes de fazer até esse comentário aqui baseado na figura, então imagina que você pega aqui essa curvinha azul, que é periódica, e aí aqui em vermelho, nesse quadrado aqui, você está mantendo só o n igual a 1, somatório. Aí aqui você já está mantendo até n igual a 2. E aqui com 4 termos, você vê que você já tem um acordo muito bom, tá? Só com 4 termos. Tenta fazer a mesma brincadeira com Taylor. Taylor é extremamente inapropriado para lidar com funções periódicas. Porque a função periódica, a ideia é que ela justamente, quer dizer, ela pode decrescer, mas daqui a pouco ela cresce de novo e tal. E o polinômio, ele é monotônico, né? Quer dizer, ele sempre cresce entre 0 e infinito. Então é muito inapropriado. E nota que os exemplos que vários exemplos que a gente tem de forças externas em osciladores são forças periódicas. Esse é o caso mais interessante, é o caso que vai dar origem, por exemplo, é o caso que vai ter como caso particular o estudo da ressonância, que é muito importante. Os casos que a gente viu no início do vídeo, todos caem nisso, né? O campo elétrico é uma função, o campo elétrico chegando na matéria, a gente estava descrevendo um campo oscilante, né? E também, né, no exemplo da ressonância, a gente tinha uma onda de som viajando também, oscilando no tempo. Realmente, essa base é uma base que vai ser extraordinariamente importante para a gente. Mesmo se a função f de t não for periódica, perfeitamente, ainda assim você pode usar senos e cossenos na sua base, só que agora não só com as frequências que eram múltiplos da frequência
do sinal original, porque inclusive se a função não é periódica, se esse f de t não é periódico, ele não tem uma frequência bem definida em geral. Aí você vai ter que usar, na verdade, todas as frequências de seno e cosseno, e aí aquele somatório vira uma integral, e aí essa é a transformada de Fourier, tá? Provavelmente vocês também viram um pouquinho no curso de métodos matemáticos. Mas independente dos detalhes, depois a gente volta no que foi importante para a gente, o que eu quero destacar é que é de interesse total para a gente estudar essa equação diferencial quando a minha força externa é uma força periódica, dessa forma. Porque tem duas coisas então aqui. Primeiro que em algumas situações ela é uma boa aproximação para a força durante um certo intervalo de tempo. Então muitos pulsos você vê que durante um certo intervalo de tempo, que às vezes o pessoal chama de tempo de coerência, que é um conceito que vai desempenhar um papel fundamental em ótica, depois quem for estudar, mas durante aqui um certo intervalo de tempo você vê que a função é mesmo aproximadamente periódica. Então essa equação já é uma boa descrição direta para vários fenômenos interessantes fisicamente. Mas a razão dela ser central vai bem além disso. É que se eu resolvo para essa equação para qualquer ômega, beleza, eu consigo resolver para qualquer f de t. Porque um f de t qualquer eu posso escrever como uma combinação de oscilações, uma combinação de senos e cossenos com diferentes frequências. Então, pela ideia de base, né? E justamente usando aqui então a chave, a linearidade dessa equação, a gente consegue a solução para qualquer f de t, tá? Então isso resolve completamente o problema e, portanto, a gente realmente vai gastar bastante tempo, bastante esforço para entender o máximo possível essa equação diferencial na presença de uma força externa que é uma força oscilatória. E isso a gente vai começar a fazer no próximo vídeo, mas vai levar mais de um vídeo para a gente, tá? Então isso encerra esse vídeo.